Fala galerinha, tudo certinho com vocês? Olha, nossa aula de hoje vai ser sobre essa civilização lá da antiguidade, que são os fenícios, tá certo? Mas antes de falar sobre os fenícios, deixa eu dar uma dicasinha para vocês, uma dicasinha muito importante, diga-se de passagem, tá? Os fenícios, como os egípcios, como os povos da Mesopotâmia, como os hebreus, como os persas, são povos da antiguidade. Então, é muito importante que a gente visualize como a antiguidade é dividida. Nós dividimos a antiguidade em duas fases, o que eu chamo de antiguidade. Isso aqui é chamado de história antiga, ou antiguidade, vou botar aqui antiguidade. E nós dividimos basicamente essa história antiga em duas fases. Antiguidade oriental, que é justamente o apogeu dessas civilizações, no qual eu descrevi para vocês: Egito, Mesopotâmia, fenícios, hebreus e persas, tá? E a outra fase da antiguidade é chamada antiguidade clássica. Nesse período denominado de antiguidade clássica, eu destaco essas duas civilizações aqui, tá? Grécia e Roma. No caso da antiguidade oriental, eu destaco essas primeiras civilizações da humanidade, que são Egito, Mesopotâmia, fenícios, hebreus e persas. Vê só, gente, preste atenção. Deixa eu virar para vocês aí, para que vocês visualizem agora para o meu rostinho aqui, né, de forma melhor. Vê só, preste atenção. Quando eu falo dessas primeiras civilizações aqui, que é chamada civilização oriental, as contribuições que essas civilizações deram estão voltadas justamente para o lado da agricultura, formação do alfabeto, formação da escrita. Então, esse é o grande legado dessa primeira fase aqui, da chamada civilização oriental, que é a primeira fase da história antiga, tá? Já a segunda fase, do que nós chamamos de história antiga, no qual denominamos de antiguidade clássica, cabe uma reflexão muito mais voltada para aspectos políticos, jurídicos, de civilização, filosóficos, ou seja, aí eu entro com um destaque muito maior para Grécia e Roma, ok? Então tem uma diferença muito significativa entre os legados que essas civilizações deram na antiguidade. Mas o nosso foco aqui, como nós vamos falar dos fenícios, é que essas civilizações elas vivenciaram o seu apogeu na chamada parte oriental, na primeira fase da antiguidade. Bom, comentei com vocês em aulas anteriores que para ser uma grande civilização na antiguidade era muito importante eu ser magiado por um grande rio e ter a base da minha economia pautada no desenvolvimento da agricultura. Ou seja, para ser uma grande civilização dessa primeira fase da antiguidade, que nós chamamos de antiguidade oriental, ser magiado por um grande rio e ter, por consequência disso, ter a base da sua economia pautada no desenvolvimento da agricultura, era um ingrediente assim muito bom, muito importante para que eu tivesse uma civilização bastante organizada. Bem, eu acabei de descrever duas características que não faz parte do perfil dessa civilização no qual nós iremos falar hoje, que são os fenícios, tá? Bem, galera, vamos lá. Os fenícios, eles fazem parte de uma civilização que está localizada onde hoje é o atual Líbano, tá certo? Hoje é o atual Líbano. É importante que vocês fiquem atentos em relação a isso, porque os fenícios, eles ocuparam a parte do Oriente Médio na Antiguidade, que na verdade é onde hoje é o atual Líbano, também tem resquícios dos fenícios onde hoje é a Líbia e a Síria, também a Síria, e um pedaço do Estado de Israel. Então, se a gente for estudar essa fase aqui da formação dos fenícios, eu vou ter civilização fenícia, onde hoje é o atual Líbano, onde hoje é o Estado de Israel e onde hoje é a Síria. Professor, o senhor falou 3 estados e os fenícios estavam nos 3? Sim. Sabe por quê, gente? Outra característica dos fenícios, tá? Os fenícios se caracterizavam por ser
cidades-estados independentes, tá? Ou seja, os fenícios se caracterizavam por ser um conjunto de cidades-estados independentes. Até fazendo um link com as aulas anteriores, outra civilização que também apresentava, que também era um conjunto de cidades-estados independentes, era a Mesopotâmia, tá? Já que eu fiz esse linkzinho, a Mesopotâmia se caracterizava por ser um conjunto de cidades-estados independentes e o Egito se caracterizava por ser uma unidade política, né? O faraó mandava em toda a estrutura governamental. Estou falando isso porque quando eu descrevi aquelas duas características para ser uma grande civilização da antiguidade oriental, ser uma grande civilização e ser magiada por um grande rio, eu de fato descrevi duas características dessas duas civilizações aqui. Egito e Mesopotâmia de fato apresentavam essa característica. Os fenícios não. Então os fenícios estavam localizados onde hoje é o atual Líbano, onde hoje tem um pedaço da Síria, onde hoje tem um pedaço do Estado de Israel, e se caracterizavam por ser um conjunto de cidades-estados independentes, tá? Então, como é que funciona isso, professor? Preste atenção, gente. Em uma civilização onde nós vivenciamos um conjunto de cidades-estados independentes, cada civilização tem autonomia para manter o seu modelo político, para manter o seu rei, no caso, os fenícios se caracterizavam por ser monarquias, para manter o seu modelo político, a sua estrutura governamental, e não existia nenhum percalço em relação a isso. Cada civilização dessa tinha uma independência política, social, econômica da outra civilização. Então, os fenícios se caracterizavam por ser um conjunto de cidades-estados independentes, ok? Professor, e esses fenícios viviam de quê? Cabe a reflexão agora, tá? Os fenícios, quando a gente analisa eles de maneira mais significativa, chegamos à conclusão que os fenícios se caracterizavam por serem grandes comerciantes. Vê só, a área dos fenícios não era uma área muito propícia, como eu falei para vocês anteriormente, para desenvolver a agricultura. Eles tinham ali uma discreta atividade agropastoril, mas de maneira geral eles eram comerciantes. E aí vai para as grandes contribuições dos fenícios, tá? É o que cabe eu estar falando dos fenícios agora para vocês. São a respeito dessas grandes contribuições. Como os fenícios eram comerciantes, eles, para ampliar o seu comércio, ou seja, para dar uma potencialidade econômica mesmo, né, para ter uma amplitude comercial, esses fenícios eram grandes navegadores, tá certo? Então eles investiram pesado em navegações e por serem grandes navegadores, eles começaram a andar ali pelo mar Mediterrâneo, trocando e vendendo produtos, fazendo um intercâmbio cultural muito forte, muito importante, que potencializou o comércio dos fenícios, tá bem? Não esquece disso não, tá, gente? Então, os fenícios eram grandes comerciantes e para potencializar o seu comércio, eles eram grandes navegadores, ok? Gente, vê só, preste atenção. Quando a gente fala sobre os fenícios, eles criaram uma técnica bastante interessante. Eles criaram uma técnica onde eles passaram a propagar e criaram um vidro, uma espécie de vidro transparente. Eles criaram uma técnica e eles passaram a produzir esse vidro transparente, ok? Professor, e a religiosidade? Eu comentei isso em aulas anteriores com vocês. A maioria das civilizações da antiguidade eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, né? As civilizações politeístas acreditavam em vários deuses. E os fenícios, eles tinham essa característica. Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Na cabeça dos fenícios, as divindades da natureza eram deuses, tá certo? E essas divindades da natureza que eram deuses, elas também tinham uma peculiaridade, que era que eles acreditavam muito nesses fenômenos da natureza, nessas divindades como deuses. Gente, vê só. A gente analisa os fenícios e tem uma coisa muito interessante. Eu acabei de descrever para vocês.
Eu acabei de escrever para vocês contribuições muito importantes sobre os fenícios, né? Eram navegadores, eram comerciantes, mas eu não destaquei o ponto X. Aquela coisa importante, o suprassumo, o apogeu da civilização fenícia, que é o seguinte, gente. Como os fenícios eram grandes navegadores, por conta da sua atividade comercial, que era a principal atividade deles, eles entraram em contato com vários povos. Nós sabemos que Egito e Mesopotâmia eram civilizações que já tinham desenvolvido a escrita, né? A escrita tipo cuneiforme, lá com a Mesopotâmia, e a escrita tipo hieróglifo ou hieroglifo, lá com os egípcios. Então, para facilitar a comunicação entre povos distintos, já que os fenícios apresentaram essa característica, vai aí para vocês a principal contribuição dos fenícios para a humanidade. Por consequência de serem comerciantes, de desenvolverem as navegações, terem gerado um amplo intercâmbio cultural, não podemos negar isso, tá, gente? Os fenícios desenvolveram o alfabeto, tá? Os fenícios desenvolveram o alfabeto. Então, essa, de fato, é a maior contribuição dos fenícios para as grandes civilizações. É um dos fatos que levam ou que fazem eu parar hoje, quando olho para a história antiga e coloco os fenícios como uma dessas 5 civilizações mais significativas da antiguidade. Tá bem? Gente, vê só. Quando a gente vivencia o apogeu, é muito importante a gente fazer essa leitura histórica. Quando a gente vivencia o apogeu da chamada Antiguidade Oriental, no início da Antiguidade Oriental, ali 3000 a.C., 2500 a.C., a gente vivencia essa característica de Egito e Mesopotâmia, como uma grande civilização. Ser magiada por um grande rio, desenvolver a agricultura. Quando a gente chega ali no finalzinho do que a gente chama de Antiguidade Oriental, que é por volta de 650 a.C., por aí, a grande civilização da Antiguidade são os persas. Por que eu estou falando isso? Os persas, que é uma grande civilização da Antiguidade, que posteriormente vamos parar para conversar um pouco, com bastante calma, sobre os persas. Essa civilização, durante o seu apogeu, ela vai dominar o território dos fenícios, fazendo com que a civilização fenícia seja invadida e dominada pelos persas. O que é que vai acontecer com os fenícios após serem invadidos e dominados pelos persas? É mais ou menos assim. De 650, aproximadamente 650 a.C. para trás, a gente vivencia todo esse apogeu e os fenícios apresentam todas essas características do qual eu descrevi para vocês agora, tá? No apogeu da civilização persa, esses povos persas vão invadir e vão dominar os fenícios, fazendo com que esses povos fujam de seu território e venham afundar na costa africana uma outra civilização que é chamada de Cartago. Guardem essa informação porque os cartagineses, eles entram numa visão ou entram em destaque lá no período da civilização romana, ok? Bom, gente, deixa eu fazer um resuminho aqui para vocês do que eu descrevi, e é muito importante que a gente analise essas colocações, principalmente sobre os fenícios, tá? Bom, os fenícios, se vocês me perguntarem antes de qualquer coisa, professor, me dá uma definição importante, ampla, significativa dos fenícios. Os fenícios, eles eram navegadores, comerciantes e navegadores. Sua contribuição principal, macro, desenvolveu o alfabeto. Essa é a ampla, é a maior contribuição dos fenícios, tá bom? Então, resumiu aqui sobre os fenícios. Os fenícios eram povos que estão localizados onde hoje é o atual Líbano, tá certo? Se caracterizavam por apresentar um conjunto de cidades-estados independentes
eram grandes comerciantes, para ampliar o seu comércio, se tornaram grandes navegadores. E aí, gente, como eu sou um grande navegador, a consequência é que eu entre em contato com vários povos, fazendo com que o intercâmbio cultural ele seja muito maior. Consequência disso, o grau cultural, o grau de intelectualidade, enfim, o intercâmbio cultural ele vai ser muito forte com os fenícios, levando a estes, para facilitar a comunicação, desenvolver o alfabeto, ok? Gente, qualquer dúvida, entre em contato comigo, que eu estou aqui para tirar essa dúvida, tá bom? Se liguem, porque uma das coisas que os vestibulares pedem e que a historiografia adora, em provas mesmo, tá? Em falando de provas, porque é uma coisa que está na realidade de vocês, é fazer comparações entre as civilizações. Então é muito importante que você saiba identificar as principais características dos fenícios, ok? Então, palavrinha-chave dos fenícios, tá aqui, tá? Comerciantes, navegadores, desenvolveram o alfabeto, criaram o vidro, e o vidro transparente, viu, diga-se de passagem, se caracterizavam por ser um conjunto de cidades-estados independentes, sua localização, onde hoje é o Líbano, e apresentavam uma religião politeísta, tá? Acreditavam em vários deuses. Beleza, galera? Cheiro grande, fiquem na paz, valeu!